Olá, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Tópicos Roda Plural. Nesse quadro aqui eu busco falar um pouco sobre os tópicos do que a gente discutiu na roda de conversa plural. Bom, a roda de conversa plural acontece toda segunda-feira, às 7h30. Quer saber um pouco mais sobre a roda? Quer participar com a gente? Aqui embaixo no Saiba Mais vai ficar o link para você estar participando da roda e também conhecer a roda. Então, desde já eu peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, eu não tenho dia nem horário para lançar os vídeos, e assim participar de todos os vídeos do canal. Bora lá? Gentileza. Bom, galera, esse foi o tema da roda da última segunda-feira, né? O tema foi gentileza, depois de tantos temas assim mais acirrados, mais assim tensos, a gente botou esse tema leve, né? Na verdade, ele tinha uma provocaçãozinha assim, que é referente à lei municipal de Nova Serrana, que instituiu lá no início do ano, né, isso foi lá em fevereiro, a Semana da Gentileza, né? E aí essa semana também já passou, eu queria ter colocado justo no final da semana, na semana que iniciava, mas acabou que as datas aqui não bateram e agora a gente veio com esse tema. Mas assim, às vezes a gente fica assim incomodado, não, mas é um tema, é um projeto de lei para falar sobre isso. Parece banal, mas é para você ver também o tanto que a gente está deixando de usar, de vivenciar esses valores, né? Que deveria ser da natureza, a gente não vivencia. Mas vamos aos tópicos, né? A gente atrasou um pouquinho, coisa e tal, mas a roda fluiu numa boa e temos bons tópicos. Vamos a eles. O mundo conturbado, né? Então, assim, a gente questionou muito essa questão, assim, que a gente está vivendo tanta correria, tanta coisa no mundo acontecendo, tanta coisa acelerada, a gente esquece de observar com cuidado, né, as coisas sutis da vida. Valores esquecidos, né? Como eu disse aqui na introdução, né? A gente acaba que vai se perdendo no meio dessa conturbação toda, noções de educação, de respeito, de responsabilidade, de gentileza, vão sendo esquecidos, né, diante dessa questão da gente ter que bater ponto, né, para poder trabalhar, para ganhar dinheiro, para poder ganhar status, enfim, a gente esquece desses valores, né, primordiais do humano. Falta de gentileza no mundo, né, acho que o projeto de lei vem nesse sentido mesmo, que se a gente tivesse gentileza, a gente precisava de procurar de lei, mas se a gente criou o projeto de lei, é porque alguma coisa aí está faltando, né? Deveria ser do humano, né? A gente, assim, quando a gente convive com as pessoas, assim, mais próximas, que a gente tem algum contato, a gente vê que parece que a gentileza deveria ser algo natural. Mas não é, bem, o que a gente tem vivenciado nos últimos tempos, né? As pessoas estão sempre no senso de competitivismo, né? E não de cooperativismo, né? De cooperar um com os outros, mas sim de tentar extrair do outro algum benefício meu sem olhar o coletivo, né? Então, assim, deveria ser natural, né, a gente ser gentil, a gente se prestar de maneira confortável para as outras pessoas. Falta de pensar no próximo, né, a gente não tem pensado, assim, muito nesse sentido, assim, se eu fizer uma coisa ruim, né, para o outro, isso pode me afetar. Então, assim, é um ciclo, a gente precisa pensar que pensar no próximo é pensar em nós, na nossa própria existência. A falta de comunicação não violenta, a nossa comunicação é sempre assim, tão agressiva, tão, assim, na tentativa de provar que o outro é errado, que a gentileza se perde no meio disso daí também, né? A gente pode muito bem defender nossas pautas, defender os nossos ideais e, ao mesmo tempo, ser gentil com a pessoa que pensa diferente. E a gente não tem tido muito isso ultimamente na sociedade, sobretudo nas redes sociais. A falta de comunicação clara, né, seja ela verbal ou não verbal, né? Então, assim, não adianta eu falar alguma coisa com a boca, mas meu corpo dizer outra. Sabendo que a outra pessoa que está visualizando está vendo que eu estou em contragosto. Então, assim, saber se expressar adequadamente, né? Falar com gentileza, né? Falar de uma forma que o outro vai compreender a sua visão, sem se sentir atacado. Vocês vão ter um espaço de diálogo, e vão ser, assim, sutis um com o outro, e vão chegar num acordo. Ou talvez não, né? Mas que isso seja de maneira respeitosa, sem tentar denigrir a imagem do próximo, né? Aprender com os erros dos outros, né? Então, assim, a gentileza também nos ensina muito isso, porque quando a gente pensa em ser gentil e educado com outra pessoa, a gente evita muitos estresses que a gente evitaria se a gente tivesse nesse embate o tempo todo e constante, porque a gente vai pensar que talvez aquilo que eu vou fazer de mal para o outro possa vir a me afetar, né? A gentileza é um valor que existe reciprocidade, né? Não adianta ser gentil com o outro e o outro o tempo todo ser ferrenho, duro conosco, né? Então, assim, é uma coisa cíclica, né? Tem pessoas que conseguem sobressair a gentileza mesmo em cima de situações muito pesadas, mas tem outras pessoas que não. Mas se todas as pessoas forem ríspidas o tempo todo, a gentileza se extingue. A gentileza ainda existe em algumas pessoas têm esse cuidado no trato em lidar com as pessoas por causa
que ainda existe um pouco dessa questão da gente pensar um pouco no próximo, né? Gentileza deve ultrapassar o cotidiano, né? Então, às vezes a gente pensa, mas eu não tenho tempo para poder dar preferência à pessoa passar na minha frente em um determinado local, aí eu não tenho tempo para poder ajudar o próximo, assim, a gente sempre inventa nenhuma outra coisa para a gente não poder ser educado, mas até que ponto, né, a gente não está fazendo nada de esforço, né, a gente só quer seguir esse ritmo frenético de resolução de problema. A falta de interpretação, né, então quando a gente fala nessa comunicação de falar ou não falar, as pessoas interpretam muito o que elas querem, e não necessariamente, às vezes, o que eu estou de fato dizendo. Então, é uma situação bem interessante a gente refletir, né? Nem sempre o que eu estou querendo dizer seja aquele que ele está, de fato, falando, ou talvez não seja exatamente daquela forma. A gente pode, talvez, chegar no consenso, mas para isso a gente precisa de gentileza. A formalidade afasta os próximos e aproxima os distantes. Foi um momento bacana da roda. Tive assim, tinha um grupo pequeno, né? Tinha lá o Luizão, o Adriano Reis, lá de Divinópolis, o Marco também, que está morando em Divinópolis, tem a casa aqui na Nova Serrana, a minha namorada Núbia também estava aqui no dia, e assim, e a gente questionou muito essa questão, a gente brincou ali, quem entre nós era o mais formal, né? E aí veio um pouco dessa discussão, né? Porque quando a gente é formal, muito concreto, muito certinho, a gente acaba, assim, conseguindo dialogar com os que estão distantes de nós, mas acaba afastando as pessoas que deveriam ser próximas. Né? Então, assim, é uma discussão bacana a gente pensar também. Essa gentileza, ela tem que ser balanceada, né? Não adianta ser gentil só com quem é próximo a mim, ou ser gentil com os outros porque eu tô querendo aparentar alguma coisa, né? A gente tem que saber dosar essa questão, né? Porque, meus familiares, eu não preciso ser gentil com eles, não, porque eles têm que me tolerar. Não, não é assim que a coisa funciona. Da mesma forma, não adianta eu ficar sendo grosseiro com as pessoas que a gente não conhece, e esquecendo, né, desse cuidado com o trato, né, que afeta ciclicamente. Se faz mal ao próximo, faz mal a mim também. Deveria ser do cotidiano, parece que eu repeti essa frase aqui, me parece que sim, né? Ela começa lá no início, eu volto nela, né? Bom. Não, porque deveria ser do humano, né, que eu falei, mas que do cotidiano, né? A gente deveria ter práticas de gentileza no cotidiano, mas a gente, às vezes, precisa de um projeto de lei para a gente se reeducar e relembrar disso. Né, deveria ser do nosso usual, a gente vê pessoas gentis ao nosso redor, o que não é verdade. Ser gentil nas redes sociais, como eu disse, é primordial, que a gente tem que saber que atrás de uma tela, atrás de um comentário que alguém está lendo, existe um outro ser humano, né, então a gente precisa tomar esses cuidados, é fundamental. E por fim, socialização, né, a gentileza é o que nos permite ir além, né, dessa agregação de ser bom ou ruim, de sermos humanos, né. Então, assim, foi uma roda muito bacana, muito construtiva, eu adorei, foi um momento assim, de bate-papo, de troca de experiência, muito bacana, muito foda mesmo. Obrigadão a todas as pessoas que fazem parte desse projeto, né, e é isso, galerinha. Lembrando, né, gente, que todas essas rodas minhas de conversas, né, fica aqui embaixo o link, saber mais, mas eu tenho rendido um pouquinho mais da roda, porque eu fui convidado a participar de fazer um quadro lá com o Ângelo Massa, na Rádio 98 FM, Rádio Liberdade. Então, toda quinta-feira a gente tem lá o papo de quinta. E eu sempre jogo o tema da roda, porque aí eu já tenho ali um tema para poder discutir. Então, né, quinta-feira eu estou lá de novo para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da gentileza. Então, se você puder acompanhar com a gente, entra no site, digita lá Rádio 98 Liberdade, para a gente tentar levar esse projeto, da gente poder dialogar, de bater papo, roda de conversa cada vez ser maior, porque o que a gente mais precisa ultimamente é dialogar. Então, é isso, galerinha, se cuidem e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. E aí, terráqueos, o que acharam do vídeo? Bom, deixe seu like, seu dislike, né, mostrando se você gostou ou não gostou do vídeo, compartilhe com os amigos que possam achar a temática interessante, comente, né, sobre se você concorda, se você discorda, né, palpites, sugestões, né, para a gente seguir com os próximos vídeos. Se inscreve no canal, já que eu não tenho dia nem hora para lançar os vídeos, né, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui, e se cuidem. Namastê e Ubuntu.